Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um momento aqui, um papinho de varanda numa noite fresquíssima, onde eu estou gravando essa conversa com vocês, aqui pertinho da piscina do Tonho. Vocês devem estar ouvindo o barulhinho da água, bem relaxante, né? Também com o Elohim, gatinho, e com os Elohim, claro, sempre. E também na companhia da Ágata. A gente está aqui junto para conversar com vocês sobre um tema assim que eu acho fascinante e que, se for entendido, pessoal do céu, gera transformações inacreditáveis na nossa vida. Nós saímos aí agora de uma maratona de 7 meditações incríveis e que eu nem chamo de meditações simplesmente, para mim são preces, né? São momentos de imersão na essência do Criador, dividido em 7 raios. São meditações incríveis, né? E aqui o teacher voltou para bater um papo com vocês, porque na meditação a gente fica todo sério, né? Todo formal, falando aquelas coisas assim. E aqui voltou esta pessoa para papear com vocês, para juntos nos conectarmos com a compreensão. Gente, eu não me esqueço dessa frase dos Elohim: é preciso compreender para realizar. A compreensão é a chave. E a gente mergulha na compreensão quando escolhe ter uma percepção lúcida e ampliada das situações. Mas eu quero dar uns avisinhos, mas é rapidinho mesmo, pessoal. Nós estamos divulgando uma super taróloga, que é a nossa amiga, que é a nossa colaboradora aqui também do YouTube, que é a Luciana Regra, ou Lu, para os mais íntimos. Ela que colocou a voz no livro Magia da Transformação e também colocou voz em outras apostilas gratuitas que vamos distribuir para vocês aqui no YouTube. Ela é taróloga, formada pelo Espaço Desprograme-se, da coach Bárbara Moreira, vocês devem conhecer aqui no YouTube, né? E ela trabalha com um tarô mitológico. Inclusive, ela já fez leitura para mim. Olha, gente, outras pessoas também, amigos meus, falaram que ela também fez. Ela vai no pontinho. Sabe aquele pontinho assim que só o autoconhecimento vai, através de uma ferramenta eficaz e de um profissional capacitado? Pois é, eu tenho certeza que a Lu poderá ajudar muito vocês nesse caminho de autoconhecimento, de percepção de si, dos fenômenos da vida, das situações, tá certo? Para vocês interessados na leitura da Lu, eu vou deixar o link aqui abaixo do nosso site, onde você vai ter acesso ao trabalho dela e poderá agendar um horário para fazer a sua leitura. Um outro aviso aqui, pessoal, que nós estamos no Spotify, a pedido de vocês. Estamos colocando pouco a pouco o nosso material lá, alguns materiais, claro, nem todos. Mas já estamos lá com o nosso canalzinho no Spotify e também no Telegram, onde rola já o famoso Teacher Responde. É um espacinho ali que eu trago assuntos e converso com vocês nessa nossa linguagem daqui, tá? Então, se você ainda não conhece meu Telegram, se você não conhece nosso canal também no Spotify, tá tudo aqui embaixo, gente. Eu acho que o do Spotify tá aqui embaixo, eu não sei, mas o Telegram eu tenho certeza. E lá você vai ter acesso a tudo que a gente lançar, né, em primeira mão, e também o nosso Teacher Responde, tá bom? Vamos conversar, gente, aqui sobre o nosso tema, que é crença. Poder de crença. Olha, esse tema eu falo assim que é incrível. Ele sempre volta, a gente sempre fala sobre isso. Eu tenho vários trabalhos dentro desse assunto, que inclusive vou indicar para vocês ao final do nosso papo. E eu acho que é um tema assim que, quando a gente entende, muda tudo. Eu mudei muita coisa na minha vida quando compreendi o poder que isso tem. Eu vejo pessoas mudando situações, mudando realidade. Quantas histórias, quantas experiências de vida, né? A gente tem o privilégio de acompanhar por aí, na nossa caminhada, de pessoas que de repente decidiram acreditar em coisas que levaram ela a determinados resultados, ou deixaram de crer, né, em outras coisas, porque o mesmo poder de crer é o poder de descrer também. E a gente vê vidas se transformando de uma maneira incrível. E eu sempre tive bastante curiosidade de entender esse fenômeno, né, da crença, por que essa coisa é tão poderosa, como que isso funciona, está embasado em qual lei, né, como é que a gente compreende isso a partir de um entendimento da física quântica, por exemplo. A lei da atração também está muito embasada no poder de crença, os ensinos de Jesus, a própria vida de Jesus. Se você ler lá os evangelhos todos, você vai perceber
que o que tornava Jesus tão poderoso era também o seu poder de crença, que era incrível. Então, só para definir o que seria crença. Quando eu falo crença, não me refiro a credo, no sentido de eu acredito numa tal filosofia religiosa, não tem nada a ver com credos espirituais, religiosos, filosóficos, sociais, culturais, etc. Eu estou falando de crença, que é o simples poder de acreditar em alguma coisa. A crença nada mais é do que uma ideia que você tem acerca de um determinado assunto, e essa ideia, ela recebe o seu poder, atenção, foco, importância, valor, energia, crédito. De tanto você dar poder para essa ideia vira uma crença. Você valida aquilo com o seu poder e aquilo se torna real. Pode ser qualquer coisa, como eu disse aqui, crença não se refere diretamente a nada que seja de cunho espiritual, religioso, sobrenatural. Você pode acreditar em qualquer coisa. Você pode acreditar em você. Você pode acreditar num ídolo famoso, num artista. Você pode acreditar num partido político. Você pode acreditar num determinado alimento. Enfim, quando se fala poder de crença, é o poder de validar uma ideia. E eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você reflita sobre essa pergunta, e nós vamos no decorrer do papinho, entendendo aí se realmente a nota que você deu para você nesta pergunta que eu farei é a verdadeira. Tá, de 1 a 10. Vocês podem ouvir o barulho aqui de umas motos, de uns caminhões, apesar de eu estar a 1 quilômetro da estrada, é capaz de pegar assim bem ao fundo, mas não é nada que vai atrapalhar o nosso papo aqui. De 1 a 10, pessoal, o quanto você acredita, por exemplo, que você nasceu para o melhor? Reflita aí. Eu quero que você seja sincero, honesto, em reconhecer a verdade. O quanto você acredita, por exemplo, que você nasceu para o melhor? De 1 a 10. Ah, não, Vinícius, eu acredito 8. Eu acredito 9, que eu realmente nasci para o melhor. Será que você realmente está acreditando 8 ou 9? Eu não sei, porque se você der um 8 ou 9, a sua vida deve estar uma maravilha. Cadê o grilo? Já tem grilo. Como eu estou gravando à noite, tem os grilos no fundo. Nem precisa colocar a sonoplastia. Já tem os grilos. Porque se a gente realmente acreditasse, tivesse uma crença forte com aquilo que a gente está pondo na vida, o que gostaria de colocar e de transformar em algo real, de manifestar, a nossa vida já estava uma maravilha, já estava um sucesso, já estava uma prosperidade só, mas não é. A crença não é simplesmente eu afirmar, não é simplesmente eu dizer que eu vir com discursos, porque um discurso ele parte muito de um querer, parte muito de uma pretensão, ou parte muito até de uma espelhagem. Eu começo a dizer porque os outros dizem, eu começo a dizer porque disseram para mim, eu começo a dizer porque o terapeuta tal diz que se eu afirmar isso vai dar. Entendeu? E às vezes a gente fica dizendo uma coisa e aquilo não tem o menor sentido para a gente. Um sentido na questão de impactar o nosso ser, impactar o nosso corpo, as nossas células, porque uma crença, quando realmente ela pega e transforma uma realidade, é quando a coisa vai nas carnes, como se diz, né? Quando pega a célula, é quando impressiona, é quando impacta. Eu falo isso em vários cursos que eu vou contar aqui para vocês, dar sugestão daqui a pouco. Se não mexer nessas partezinhas, a crença não se manifesta, não transforma em realidade. E a gente via tanto essa propriedade do crer em Jesus, por exemplo, né, aquele dia que chegava e falava assim, eu creio, eu posso, eu sou, eu consigo, eu manifesto, eu digo e acontece, né? Basta apenas uma palavra e meu criado será salvo. Se tu quiseres, torna... Olha o poder que as pessoas... Por que tinham essa consideração? Porque ele tinha com ele colocava. E ele colocava, ele assumia, ele vestia, ele se garantia. Ele não dava nem 10, ele dava era 100 para ele próprio. E essa validação da própria palavra, do próprio verbo sobre si mesmo, com todo o ser focado naquela ideia, faz a coisa acontecer. Por que a gente às vezes não manifesta o que gostaria na nossa vida? Muitas vezes o nosso foco é disperso.
e a gente quer muitas coisas ao mesmo tempo, ou quer percentualmente, né? O quanto você está disposto energeticamente a validar algo na sua vida. A gente às vezes não dá a devida atenção, não dá a devida energia, não dá o devido foco, não dá o devido poder e aquilo não se manifesta. Às vezes você tem até uma energia legal, mas a energia não está íntegra. E se você quer ter um poder de crença que realmente vai mudar tudo, você precisa estar inteiro naquilo que você acredita. Por isso que Jesus falou, se disseres ao monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidares, o que é esse duvidar? É o pezinho lá. Quando eu duvido, eu estou com um pezinho na coisa e um pezinho lá na não coisa. Significa que parte de mim considera a probabilidade daquilo não acontecer. Eu não estou falando aqui, gente, que a gente vai bater o pé e querer que uma coisa aconteça de qualquer jeito. Não é isso, tá? Esse tipo de pretensão, esse tipo de idealização, de ilusão é perigosa. Eu estou falando de uma outra fé, de um outro poder de crença. Por exemplo, a de que você merece o melhor, como eu acabei de falar aqui. Existe alguma ressalva para isso? Você pode colocar se você quiser, mas universalmente não. Né? É uma realidade absoluta do espírito, não é uma realidade relativa, variável. Mas você fica assim, eu mereço melhor. Se colocou uma vírgula e tem mas depois da vírgula, já não merece. Ou merece percentualmente. Se eu mereço 60%, não é forte o suficiente para chegar lá e, sabe? Se eu mereço 80%, já está muito bom, já consigo mover certas coisas, mas ainda não é aquela força que vai fazer, sabe? Gerar de fato aquela mudança na minha vida. Porque tudo na vida de uma pessoa nessa dimensão e em qualquer outra dimensão é regido pelo poder de crença. Tudo na sua vida, tudo. Até o que você acha que é predestinação, que é karma, até porque você acredita nisso, né? Por isso que isso é real na sua vida, porque você já percebeu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. As pessoas acreditam muito nesse conflito de Deus e do diabo. Eu, por exemplo, quando frequentava a igreja evangélica, eu acreditava que algumas situações da minha vida eram o diabo que estava armando e que se eu fizesse algumas coisas e contrariasse Deus, a minha vida ia para trás. E o que acontecia, minha gente? Quando eu fazia alguma coisa que eu contrariava esse Deus nessa crença que eu tinha, a minha vida realmente andava para trás. Quando eu acreditava que o diabo tinha o poder de interferir nos processos da minha realidade, que existia de fato um ser que estava ali lutando contra Deus pelas almas dos seres humanos e que esse cara era poderoso, ele tinha condições de interferir na minha vida, ele tinha condições de invadir os meus pensamentos, de colocar provações, dificuldades, problemas, situações no meu destino, no meu caminho, eu acreditava mesmo nisso, isso era real, acontecia. Vinha uma série de desafios, vinha uma série de dificuldades, vinha uma série de provações. E eu falava, meu Deus, se eu te desobedecer, eu vou passar isso, vou passar aquilo. E passava. Aí quando isso acontece, aí a gente valida mais ainda a coisa. Não é real, né? O diabo existe, Deus existe nesta configuração, neste molde. E na verdade existe sim. Existe porque tudo aquilo que eu acredito ser real se torna. Lembra que eu já falei com vocês aqui se eu não me engano, no estudo da parábola do semeador, que nada é. Você é, tudo se torna através de você. Tudo que nós temos um campo quântico. Vamos imaginar assim, agora vamos entrar dentro da física quântica. A realidade é relativa, tá? Ou seja, ela é variável, ela é inconstante, ela é mutável, ela não é nada em si. Ela é de acordo com a percepção de quem percebe. Ela é de acordo com o ser que colapsa. Se você já estudar a dupla fenda, por exemplo, na física quântica, vocês sabem que o observador ele altera o experimento só de observar o que está acontecendo. Nesse experimento, aqueles que estavam ali fazendo, né, perceberam que quando eles estavam observando o experimento, os elétrons tinham um certo comportamento. Quando eles saíam da sala, os elétrons se comportavam de uma outra forma. Então, peraí, se eu simplesmente observo uma coisa e só de observar aquela energia que está ali, naquilo, é alterada pelo meu foco, o que em mim faz com que aquilo se altere?
É o colapso da função de onda, baseado aqui nas nossas crenças, na nossa visão de mundo, baseado naquilo que a gente acredita ser real. Os elétrons, né, estão dentro dos átomos. Tudo que existe é feito de átomo. Portanto, se o meu colapso, se a minha atenção, se o meu foco altera o movimento do elétron, que faz parte de um átomo, então quer dizer que o meu olhar sobre a vida e sobre tudo o que acontece altera tudo, mas altera para mim. Vamos imaginar que esse campo quântico seja um espelho na minha frente. Um termo, campo quântico. Eu emano aquilo, bate e volta para mim. Então, tudo que eu afirmo ser real, segundo a minha visão, se torna real para mim. Então, se eu acredito que tem um Deus que pune, que machuca, que persegue, que luta constantemente contra um tal de Satanás, aquilo vai ser real para mim. Então, eu não vou dizer para você que o diabo não é real. Ele não existe. Ele não existe para mim, mas ele pode existir para você. Assim como a gente está num mesmo mundo, numa mesma realidade de existência de planeta, né? Eu estou na mesma Terra que você que está me ouvindo. Mas o seu sistema de crenças pode estar numa outra faixa de realidade. Nós estamos no mesmo planeta e vivemos realidades, às vezes, completamente diferentes. Isso você está vendo aí aos montes. O que é isso? É sistema de crenças. O que é um sistema de crenças? São as ideias que você tem sobre a vida, em vários setores, tipo prosperidade. Existem as ideias sobre prosperidade X que fazem prosperidade fluir e tem ideias Y que fazem a prosperidade parar. O seu sistema de crença, por exemplo, se a sua vida de prosperidade financeira, se a sua vida profissional, se as coisas não estão acontecendo positivamente, não está havendo crescimento, não está havendo expansão, você está na carência, na falta, significa que você tem um sistema de crenças no qual as ideias que estão ali dentro daquele sistema não favorecem o seu processo de prosperidade. Fim, se você tem uma vida que prospera, que vai, que acontece, que tudo flui, é porque o seu sistema de crenças é positivo. Isso está determinando a sua vida. Não é certo, não é errado, não é destino, nem vontade de Deus. São somente as suas crenças. Claro que é preciso muita coragem para assumir isso. A gente não quer. Você sabe que a gente não quer. Porque na vítima, né, quando a gente está nos nossos personagenzinhos, como a Cuca, como a Soma Miranda, a Let It Go, a gente não quer assumir essas coisas. Porque na Let It Go, naquela visão de mundo fantasiosa, romantizada, a gente tem um certo comportamento ilusório. Quando a gente está negativo na Cuca, ou quando a gente está na desgraceira, indo, né, a caminho da desgraceira, no caminhozinho da Sul, a gente não vê dessa forma. A gente se vitimiza. Porque assumir que a minha vida está assim por conta das minhas crenças, ou não está de um jeito por conta também das crenças que eu tenho ou não tenho, é necessário coragem. Eu não sei se você tem coragem para isso. Eu espero que você tenha, porque eu só mudei a minha vida quando eu tive coragem de enxergar assim. Porque enquanto eu acho que é o governo, enquanto eu acho que é a minha família, enquanto eu acho que é karma, enquanto eu coloco a responsabilidade da minha realidade ser assim em qualquer coisa que não seja a minha própria força, eu também estou tirando de mim o poder de alterar as circunstâncias e as situações. Eu não vou conseguir mudar. Só que a gente não percebe que o fato de eu falar, não, eu estou assim por causa do governo tal, já é meu sistema de crenças. Eu já condicionei a minha prosperidade a alguma coisa lá fora. E o que a inteligência cósmica faz? Que seja feita a sua vontade. Porque Deus criou a centelha, colocou a consciência na centelha, e esse é o ser, né? Nós estamos aqui desenvolvendo essa parte consciente para nos alinharmos a essa outra inconsciente que é divina, e colocou o arbítrio. Foi a coisa mais ousada que Deus fez neste universo. Dar a nós o poder de escolha. Tá tudo aí, ó. Você já tem a centelha, você já a informação do Criador, e com ela você faz o que você quiser. Fim, tchau, foi ótimo falar com vocês, porque seria basicamente isso. Você tem o poder de escolha. Então, quando se fala em crença, é aquilo que você validou, é aquilo que você considerou. E quando começou isso? Porque você pode falar assim para mim, né?
Ah, mas eu nunca tive um emprego legal, nunca tive uma relação afetiva bacana, mas olha, isso começou em algum nível. Teve uma primeira vez que você acreditou nisso, não teve? Não sei se de repente foi porque alguém te disse, ou não sei se foi porque você vivenciou um trauma na área tal, passou uma dificuldade na área tal. Eu tenho que olhar aqui para minha água, porque tem umas formiguinhas de asa caindo. Então vou beber formiga já. Sempre teve alguma coisa que desencadeou uma visão acerca de uma situação que virou uma crença. Teve um começo. Ah, Vinícius, mas e a primeira vez que aconteceu? Eu não tinha nenhuma crença a respeito. De repente, fulano me traiu. De repente, eu fiquei pobre. De repente... Olha, vamos prestar atenção nesse ponto aí. Se as nossas ideias na vida se desenvolvem a partir de fatos, né, de tanto acontecer aquele fato, eu defino a partir do fato. Mas e o primeiro fato? Como é que ele aconteceu, então, se no primeiro fato, até então, eu não tinha nenhuma crença a respeito? Então, por que o primeiro fato aconteceu? Olha que interessante. A partir de algo que aconteceu, porque o que acontece, na maioria das vezes, é neutro. É neutro. Estou passando o dedo na mesa aqui. É neutro. A partir do fato, você criou uma crença pelo jeito como você enxergou aquilo. E provavelmente esse jeito veio de alguém que te ensinou. Por exemplo, você interpreta uma situação X, tipo, perdi o emprego, como uma coisa ruim. Não necessariamente é uma coisa ruim. Depende. Se tem esse depende, então não é. Porque uma coisa, se é negativa, não tem depende. Certo? Se eu falar para você assim, amor é uma coisa boa, você vai falar depende? Não. Porque é uma coisa boa, fim. Não existe depende quando algo é. Se eu disser para você que mágoa é uma coisa ruim, tem depende? Qual depende? Você vai dizer, não, depende, tem mágoa que é boa. Qual mágoa que é boa? Nós não estamos falando de revolta, não estou falando de mágoa. Tem uma mágoa boa? Não, então ela é ruim, porque ela prejudica, entende? O amor é bom porque o amor edifica, em si é. Mas tem coisas que acontecem na vida que não são em si. A gente é que dá a definição conforme a visão de mundo que carrega. Aí a primeira vez que você perdeu o emprego, você vai dizer para mim, mas eu não tinha nenhuma crença a respeito, como é que eu... Você simplesmente perdeu o emprego. Aquilo é neutro. Mas você enxergou aquilo de forma negativa. Que desgraça, perdi o emprego. Pronto, você já vestiu uma ideia negativa acerca de perder o emprego. E com certeza você assumiu aquela ideia movido de uma emoção. De revolta, de tristeza, de satisfação. Por aquilo ter acontecido. E pegou você. Pegou você, você afirmou, sentenciou, virou sua crença. A partir dali, meu irmão, aquilo vai acontecer. Porque alguém te ensinou que perder o emprego é uma coisa difícil. Ou você, a partir da sua própria consciência, escolheu enxergar a situação de um modo negativo. E se você, naquele momento, não enxergasse de modo negativo, e falasse assim, não, perdi o emprego, mas ok, daqui a pouco vem outro, ou de repente isso aqui não era mais para mim, ou de repente, não sei, através da perda desse emprego que eu vou encontrar minha vocação. Depende, é uma moeda, tem uma carta até no tarô vibracional que fala disso. Tem dois lados, você escolhe olhar para o lado que você quer olhar. Só que o lado que você olha é onde você colapsa a função de onda e começa a criar a sua realidade. Esse é o campo quântico. Você observa, foca, assim como os cientistas estavam ali no experimento da dupla fenda observando. A expectativa lançada pelo observador, conforme o seu sistema de crenças, vai comandando o movimento do elétron. E você comanda o movimento do elétron na sua área de prosperidade, na sua área afetiva, na sua saúde, porque tudo isso tem sistema de crenças. Conforme o seu sistema de crença, a sua consciência vai dando ordens, comandos, para que o elétron se comporte de um jeito tal. Se você tem um sistema de crença de pobreza, você vai olhar para a realidade da sua vida e tudo que acontecer na realidade da sua vida, você vai enxergar a partir daquele prisma. Porque é seu sistema de crença. Então, o que a sua consciência vai fazer? Colapsando a função de onda conforme o sistema de crença. Então, tudo sempre vai dar errado daquele jeito que dá.
Se você tem um sistema de crença positivo, o resultado também é o mesmo, positivo, porque você colapsa positivamente a partir da visão que você tem das coisas. Agora, a gente não tem uma grandeza, assim, na maioria dos casos, de perder o emprego e falar, que bom, né? Uma oportunidade de crescimento, eu vou conseguir uma outra coisa melhor. Não, na maioria dos casos a gente não vê assim, não tem nada de errado em não conseguir ver assim. Nós estamos aqui para viver, estamos aqui para errar, estamos aqui para aprender, estamos aqui para reaprender. A questão é a gente observar as nossas posturas a partir daquilo que acontece, a nossa leitura a partir daquilo que acontece e começar a fazer um trabalho, tá, de autopercepção e de autocorreção. Porque é assim que a gente muda o nosso sistema de crenças. E daí, de um fato ruim que acontece, a gente assume uma postura e começa a reclamar, e começa a murmurar, e começa a amaldiçoar aquele trabalho, começa a amaldiçoar aquele ex-namorado, aquele desgraçado, aquele pilantra, porque ele fez isso, porque meu chefe não foi compreensivo, a empresa tal não sei o quê, fulano fez isso, fulano fez aquilo, a vida é assim, a vida é assado. Só que a gente não saca uma coisa, voltamos para o campo quântico aqui. Se na minha frente existe um espelho que tudo que eu emano volta para mim, o que eu estou fazendo? Estou apenas criando a minha própria realidade, quando eu amaldiçoo o meu chefe, quando eu reclamo das pessoas, quando eu reclamo das coisas que não vão como eu gostaria, quando eu fico falando demais daquele problema, sabe? E fala e sente, fala e sente. Eu não percebo que tudo que eu estou mandando é mais comando para que o elétron continue fazendo aquela mesma coisa na minha realidade. Então, quando você acontecer uma coisa na sua vida, para de reclamar. Para de amaldiçoar, para de reafirmar mais ainda essas crenças que já estão criando situações terríveis na sua experiência. Tudo que você menos precisa é continuar dando força para isso, criar mais situações difíceis para você. Entenda que amaldiçoar o outro, culpar o outro, lançar uma coisa ruim numa outra pessoa, a menos que você conheça a fórmula, e mesmo se você aplicar a fórmula da magia, você ainda está se prejudicando. Se você não conhece então a fórmula, meu filho, tudo que você está fazendo é pondo crença ruim no seu próprio destino. Mais nada. É só o que você está conseguindo fazer com esse seu poder de crença, de atenção, de foco, de importância, de valor. Tudo que você está dando valor, você está acreditando, você está dando seu poder, você está formando crenças. Então começa a prestar atenção, para a gente terminar essa primeira aula aqui. Por que eu ando dando importância? Por que eu ando dando valor para essa situação? O que está recebendo demais, sabe? A minha energia, o meu tempo, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu estou refletindo demais sobre o que eu estou formando o meu sistema de crenças a partir dessas ideias que eu vou nutrindo, que eu vou dando valor, que eu vou dando foco. A gente desenvolve uma crença a partir desses elementos que eu falei aqui. Então comece a prestar atenção. Como é que você localiza isso? Nós vamos conversar sobre esse assunto no vídeo 2, tá? Eu vou parar por aqui, senão fica muito comprido. A gente se vê na próxima aula sobre crenças. Eu vou ensinar também alguns exercícios para você perceber algumas questões da sua realidade e dar algumas dicas para você mudar o seu sistema de crença e positivar a sua energia. Eu te encontro lá, então. Um beijo do Teacher e até o próximo vídeo.